Bom dia, sexto ano, tudo bem? Hoje nós vamos concluir os períodos da pré-história. A Pro vai compartilhar a tela aqui, mostrar os slides para vocês e nós vamos concluir com isso a apostila 1. Eba, finalmente, né? Depois disso, na próxima semana, nós vamos fazer uma atividade que vai valer nota online, tá? Que é tipo uma provinha sobre a pré-história, que é o que nós estudamos até agora. Então, agora nós vamos concluir os períodos da pré-história. A Pro vai compartilhar a tela dela aqui, e nós vamos estudar então os 3 períodos da pré-história e as suas principais características, certo? Vamos lá então. Os períodos da pré-história. Relembrando, quais são os 3 períodos da pré-história? São paleolítico ou pedra lascada, neolítico ou pedra polida e idade dos metais. Paleolítico e neolítico é chamado de idade das pedras, porque o ser humano ainda caçava com pedra. Idade dos metais, as armas eram do quê? Metal, né? Idade dos metais, as armas eram de metais. Então, os 3 períodos: paleolítico, neolítico e idade dos metais. Ou pedra lascada, pedra polida e idade dos metais. Vamos começar então? Primeiro período da pré-história: paleolítico ou pedra lascada. Eu falo que esse nome aqui, pedra lascada, é porque o ser humano nessa época ele estava lascado mesmo. Professora, como assim lascado? Ele não sabia caçar, ele não tinha agricultura, ele não tinha casa, ele não tinha nada. Ele jogava a pedra no bicho e saía correndo. Quem é que ganhava, o bicho ou o ser humano? Na maioria das vezes, como vocês viram naquele videozinho que a professora passou para vocês, eram os animais, a vida era bem difícil. Então vamos lá. Primeiro período, paleolítico ou pedra lascada. Ele vai do surgimento dos seres humanos até a descoberta das armas de pedra. Então, desde quando os seres humanos surgiram até quando eles aprenderam a usar armas de pedra, nós chamamos de período da pedra lascado. Nele, os seres humanos estavam lascados, estavam ferrados, coitados. A vida deles era péssima. Características desse período. Primeira característica, os seres humanos eles eram nômades, eles não tinham moradia fixa. Eles não tinham uma casa de caverna, igual mostram nos desenhos. Eles não tinham uma cabana. Cada dia eles dormiam num lugar diferente. Eles viviam andando em busca de alimento. Anoiteceu? Dormia. Amanheceu? Acordava, continuava andando em busca de alimento. E o que eles achavam, eles comiam. Vamos lembrar o que eles comiam? Carniça, fruto, cocô, pedra, restos de animais. Tudo que eles achavam no chão, eles iam comendo. Então, características desse período. Primeira característica, os seres humanos eles eram nômades. O que significa nômade? Não tinha moradia fixa. Segunda característica, os seres humanos eles eram coletores, eles viviam andando em busca de alimentos, coletando os alimentos que tinham no chão, certo? Entenderam até aqui? Continuando. Principais descobertas desse período. Olha, eu virei uma mulher do Paleolítico. Principais descobertas desse período. Primeira descoberta desse período, o fogo. Professor, o ser humano ele acordou e falou assim, nossa, hoje eu vou descobrir o fogo? Não, não foi bem assim. Tudo que acontecia na pré-história era sem querer. Ele não acordava assim, eu vou descobrir o fogo, eu vou descobrir a roda. Era tudo sem querer. Sem querer, observando a natureza, o ser humano descobriu o fogo. Como? Como eles usavam pedra para caçar, ele descobriu que batendo uma pedra na outra, saía faísca e pegava fogo. E quando eles descobriam isso, eles ficavam tudo felizes, botavam a mão no fogo, jogavam fogo nos outros. Então, foi por querer que eles descobriram fogo? Não, foi sem querer. E a partir do momento que eles descobriram fogo, a vida deles ficou muito melhor. Por que ficou melhor? Porque eles conseguiam se esquentar à noite, eles conseguiam cozinhar o alimento. Agora eles não comem mais carniça crua, agora eles comem carniça assada, olha que delícia. Então, o ser humano no Paleolítico ele descobriu o fogo e a vida dele ficou muito mais fácil. Como que ele produziu fogo? Batendo 2 pedras ou igual o escoteiro, com um pauzinho, rolando assim até, igual esse daqui, ó. Até fazer o fogo, certo? Então, primeira descoberta do Paleolítico, o fogo. Segunda descoberta, as armas de pedra. O ser humano não batia uma pedra na outra para fazer o fogo? Sem querer, como sempre, é tudo sem querer. Batendo uma pedra na outra para fazer o fogo, ele via que essa pedra cortava. Aí eles foram batendo uma pedra na outra, e foram moldando armas de pedra. E eles viram que a pedra lascada, a pedra moldada, ela era muito mais cortante do que você jogar a pedra no bicho, tá? Então, e na hora que ele descobriu que a pedra cortava, ele fazia assim, se cortava o amigo, cortava todo mundo, era aquele regaço. Então, no final do Paleolítico, eles aprenderam a fazer armas de pedra.
Então, ó, batendo uma pedra na outra para fazer o fogo, sem querer, os seres humanos eles aprenderam a fazer as armas de pedra. E a partir do momento que ele aprendeu a fazer a arma de pedra, ainda é pedra lascada? Não, agora é pedra polida. Tem início o segundo período da pré-história, que é o paleolítico. Perdão, o neolítico. Observação, pessoal. O que tem de importante no paleolítico também? Nessa época aconteceu o povoamento do planeta Terra, porque os seres humanos eles não eram nômades e vinham andando em busca de alimentos. Nessa busca deles por alimento, como eles não tinham moradia fixa, sem querer, eles povoaram o planeta Terra, tá? Naquela que nós vimos na última aula. Pelo Estreito de Bering, procurando alimento, eles chegaram a povoar todo o planeta Terra. Todo não, quase todo. Tem algumas partes que até hoje não são povoadas. E também nessa época, eles fizeram as pinturas rupestres, tá? As pinturas rupestres que nós estudamos são do período paleolítico, certo? Segundo período, neolítico ou pedra polida. Professora, por que tem o nome de pedra polida? Porque nessa época, os seres humanos, eles não ficam batendo mais uma pedra na outra, perdão, eles não ficam mais jogando a pedra sem fazer arma. Eles fazem armas de pedra, eles polem a pedra, eles confeccionam armas de pedra para poder lançar nos animais. E com isso eles conseguem caçar muito, muito mais. Olha aqui o ser humano do Neolítico que caçou um lobo, tá? Então com isso eles conseguem fazer ponta de flecha, eles conseguem fazer armas e conseguem caçar muito mais. As armas eram assim, tá? Não eram armas super chiques, mas eram armas muito melhores do que você pegar e lançar a pedra no bicho. Então, ó, neolítico ou pedra polida. Vai da descoberta das armas de pedra até a descoberta do uso do metal, tá? Nesse período, os seres humanos eles descobriram coisas muito importantes para a nossa vida, como, por exemplo, a agricultura, que é o cultivo de alimento, a pecuária, que é a criação de animais. Nessa época, todos os animais eram selvagens, galinha selvagem, porco selvagem, vaca selvagem, tudo selvagem, tá? Escambo, que é a troca de produtos, a cerâmica, que era para guardar alimentos, e criaram também pequenas vilas. Preste atenção como que ocorreu tudo isso. Primeira coisa, após a descoberta das armas de pedra, os seres humanos, eles começam a caçar mais. Professora, como assim? Uai, com a arma de pedra, agora ele consegue matar os animais mais rápido. Ele ainda é caçado, é óbvio, mas agora ele consegue caçar mais. Caçando mais, o ser humano, ele começa então a comer mais, ele come menos carniça, agora ele come mais carne mesmo. Olha lá o piteco. Então, com as armas de pedra, o ser humano começa a caçar mais. Caçando mais, ele começa a comer mais. Comendo mais, o cérebro dele se desenvolve. Por isso que a mãe de vocês, a avó, fala assim: menino, come para você crescer, para ficar inteligente. E é verdade, quando o ser humano ele começou a caçar mais, ele começou a comer mais. Comendo mais, ele começou a pensar mais. E a partir do momento que ele começou a pensar mais, ele começou a observar que onde ele jogava alguns determinados tipos de alimento, nascia. Eu andei, eu tô comendo uma maçã, joguei a maçã. Depois de um tempo, como eu era nômade, vivia andando, tinha um pezinho ali. Depois de um tempo, tinha uma árvore. Depois de um tempo, estava cheia de maçã. Observando a natureza, sem querer, o ser humano ele descobriu que alguns tipos de alimento que ele enterrava, nascia. E com isso, ele descobriu a agricultura. Só que, pessoal, tem uma parte bem engraçada nisso. Ele enterrava tudo. Ele enterrava o filho, morreu, enterrava o filho achando que ia nascer. O cachorro morreu, enterra o cachorro. O mamute, o osso de mamute, ele enterrava o osso de mamute achando que ia nascer uma árvore de mamute. Aí ele percebeu que algumas coisas nasciam, outras coisas não nasciam. Então, sem querer, observando a natureza, o ser humano ele criou a agricultura. E a partir do momento que ele descobre a agricultura, ele precisa de sair andando por aí, procurando alimento? Ele não precisa mais, porque agora ele tem um alimento lá, ele plantou. Ó, por exemplo, se eu plantar e eu sair andando, quem é que vai comer? Sou eu? Ou é o Rafael, o Pedro, a Heloísa, a Sofia? São outras pessoas que vão achar e vão comer, não é? Então, com a agricultura, o ser humano ele deixou de ser nômade. Ele passou a ser sedentário, ele passou a ter casa fixa do lado da plantaçãozinha dele. E aí o ser humano pegava, plantava e ia dormir. A hora que ele ia dormir, quem que ia lá roubar os alimentos? O milho, o trigo, ia lá galinha selvagem, ia lá boi selvagem. E o ser humano percebeu, então, que lá onde tinha planta, os animais eles iam comer. E ele começou a fechar esses animais. A partir do momento que ele fechou os animais, ele descobriu, sem querer, a pecuária, que é a criação de animais. Então, olha lá,
Com as armas de pedra, o ser humano ele caça mais, ele come mais e ele pensa mais. Pensando mais, ele descobriu a agricultura. Depois que ele descobriu a agricultura, ele começou a comer mais. Comendo mais, ele também descobriu a pecuária. E depois, por último, ele descobriu, sem querer, como sempre, que algumas coisas que ele jogava, algumas pedras que ele jogava no fogo, o ser humano adorava fogo. Jogava a mulher no fogo, jogava o filho no fogo, se jogava no fogo. Que algumas pedras que ele jogava no fogo, quando ele jogava, ela derretia. E depois que esfriava, se batia, cortava. É óbvio que ele mostrou que cortava para os outros com bastante violência, matando bastante gente sem querer, né? Quando essa pedra derretida, ela cortava. E sem querer, então, ele descobriu o metal, porque o metal nada mais é do que alguns minerais fundidos, derretidos, certo? Pessoal, muito importante, extremamente importante, a criação da agricultura no período neolítico, tá? Esse período, esse processo de criação da agricultura foi chamado de Revolução Agrícola. O que é a Revolução Agrícola? É aquele processo onde, sem querer, o ser humano descobriu a agricultura. Depois que o ser humano descobriu a agricultura, várias coisas mudaram na vida deles. Primeira coisa, eles eram nômades antes, agora eles tornaram-se sedentários. O que significa ser sedentário? Sedentário significa ter moradia fixa, tá? Ter uma casa própria, não ter que ficar mudando cada dia, dormindo num lugar diferente. Então, nômade não tem moradia fixa e sedentário tem moradia fixa. Com a agricultura, a vida do ser humano melhora muito também, porque ele passa a comer mais, a viver mais, a pensar mais. E como ele começa a viver mais, a população aumenta. E aí os seres humanos, eles criam, ó, as primeiras vilas, tá? As primeiras vilas, tipo no Minecraft, que vocês jogam, tem algumas vilazinhas para assaltar. Os seres humanos, eles criam as primeiras vilas. Não é igual ao bairro de vocês, são poucas casinhas, tá? E também eles criam o escambo, o comércio à base de troca. Uma vila começa a trocar produto com o outro, tá? Vamos lá. E último período da pré-história, a Idade dos Metais. A Idade dos Metais vai desde o descobrimento das armas de metal até a invenção da escrita. Quando é inventada a escrita, não é mais pré-história, aí é a Idade Antiga, tá? Então, a Idade dos Metais vai da descoberta do uso do metal até a invenção da escrita. É o último período da pré-história. Destaque: com as armas de ferro, com o metal, os seres humanos ele consegue produzir mais alimentos, ele consegue caçar ainda mais, e com isso ele consegue comer mais, pensar mais, e a população cresce muito, 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 muito. O que era vila vira uma cidade. E agora tem muito alimento, agora tem muita gente, e precisa de administrar essa cidade. Para organizar a cidade, fazendo lei, contar quanto alimento tinha, quem nasceu, quem morreu, o ser humano ele cria a escrita no final da Idade dos Metais. E com a criação da escrita, tem fim a pré-história e início da Idade Antiga. Pessoal, só lembrando, a Idade dos Metais é o período mais fácil, tá? Porque o que tem de diferente? Nele, os seres humanos, eles usam ferramentas e armas de metal. Com o metal, existe maior produção de alimento. E com mais produção de alimento, eles vivem mais. Vivendo mais, a população aumenta. E o que antes era vilazinha de 5 casas, vira cidades com 1.000, 2.000, 3.000 casas. E aí essa cidade precisa ser administrada, precisa de ter lei. Precisa de ter, saber quem nasceu, quem morreu, quanto alimento que tem guardado. E para organizar a cidade foi criada a escrita. E se tem escrita, não é mais pré-história. É o fim da pré-história, certo? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, nós teremos plantão, certo? Um beijo grande, até a próxima!